Aleluia. Nós vamos juntos abrir a palavra de Deus, você pode acompanhar no telão também. Nós vamos lá no livro de Gálatas, o capítulo 2, o versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Que diz assim a palavra de Deus: Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti a Tua santa e gloriosa palavra, Pai, que será ministrada. Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, através da Tua palavra agora, Pai. Nós estamos prontos para receber, para ouvir e para nos alimentarmos da Tua palavra agora, Pai. Que a Tua palavra venha cumprir o propósito, o objetivo na vida de cada coração aqui e aqueles que estão conosco nessa transmissão também, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Hoje nós vamos falar de Jesus, a ressurreição e a vida. Eu vou repetir e vocês vão falar junto comigo. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a ressurreição e a vida. Irmãos, a Páscoa, a gente fica nesse dilema, às vezes, pela infalível palavra de Deus e por aquilo que o mundo, o cotidiano, tenta nos ensinar, nos empurrar a respeito de Páscoa. Aqui, irmãos, todos nós sabemos o conceito original da palavra Páscoa, e eu quero falar um pouco sobre isso de forma histórica, brevemente, mas eu quero trazer o impacto da ressurreição de Cristo nas nossas vidas, nos dias de hoje. Então, a palavra Páscoa, quando a gente fala de Páscoa, irmãos, ela nos faz lembrar de quê? Do Egito, nos faz lembrar do sangue que foi colocado aonde? Nas portas, nos umbrais das portas. Quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra também, depois que o sangue foi colocado, no anjo que passou. A Páscoa também aponta para a cruz, aponta para o cordeiro imolado, aponta para o véu que se rasgou. E se você estiver ligado na dinâmica de todo o culto de hoje, tudo está sendo falado, ministrado, cantado, está sendo esta mensagem. A Páscoa nos faz lembrar também do túmulo vazio, da cruz que está vazia, a pedra removida e uma manhã que mudou a história. E hoje nós vamos entrar exatamente na Páscoa, hoje, o sentido da Páscoa na minha e na sua vida. A cruz, irmãos, ela não ficou no passado. A cruz, ela faz parte da sua história, ela faz parte da minha história, ela faz parte de todos aqueles que ainda vão conhecer o Senhor Jesus e se entregar a Ele. Então hoje na Páscoa, irmãos, além de você ouvir sobre a ressurreição, nós vamos entender que para viver a ressurreição, vamos lá, um conceito básico, para a pessoa viver a ressurreição, antes de ressurgir, ela precisa de morrer. Jesus, antes de ser ressuscitado, ele precisou de morrer. Então, irmãos, nós vamos entender que para viver essa ressurreição, nós precisamos de passar pela morte. Você vai entender que morte é essa. Vamos lá então para o Velho Testamento para falar um pouco da origem da Páscoa aí, o chamado de Moisés, né? Tudo começa no Egito. Começa onde? No Egito. O povo de Israel estava escravizado por mais de 400 anos, e aí o povo clama a Deus, Deus ouve o clamor do povo, e Deus chama um homem. Qual é o nome deste homem, que é um grande líder, que foi um grande líder? Moisés. O Senhor chama Moisés para uma missão impossível, e o Senhor fala com Moisés o seguinte: vai até Faraó e tira o meu povo do Egito. Então Moisés, irmãos, ele hesita, Moisés ele se sente incapaz, só que Deus vai dando sinais para Moisés, e Deus, além de
dá sinais, Deus faz uma promessa que estaria com ele em toda a jornada. E Deus também envia o irmão de Moisés, chamado Arão, como porta-voz. Então, a missão foi dada. Diga aí, a missão foi dada. E qual era o ponto central da missão de Moisés? Libertar o povo. Qual era a missão central de Moisés? Libertar o povo da escravidão. E aí, irmãos, começa o seguinte: Moisés e Arão, eles entram no palácio e eles entregam uma mensagem a Faraó. Imagine Moisés e Arão, os irmãos entrando no palácio diante de Faraó, que era a autoridade máxima daquela época, e eles vão entregar uma mensagem. E eu quero ler essa mensagem com vocês. Nós vamos em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Êxodo 5, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que Deus disse? Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Em outras versões fala bem assim: deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Só que olha só, irmãos, se Moisés e Arão chegaram até Faraó e falaram: assim diz o Senhor, e obviamente era o Senhor que estava dizendo, o Senhor deu uma missão para Moisés. Olha só o que Faraó respondeu, irmãos. Olha só que homem arrogante. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Confrontador, né? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Diga misericórdia. Irmãos, Faraó aqui está com uma soberba, né? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Quem é o Senhor? Esse Senhor que vocês estão falando aí, quem é Ele para que eu possa obedecer? Eu não vou deixar ninguém sair daqui não. Pior ainda, irmãos, depois Faraó aumenta a opressão e aumenta os trabalhos forçados ali dos escravos. E aí acontece de vir então as 10 pragas. Então Deus age com poder, praga após praga, ele julga os deuses do Egito e mostra quem realmente manda. E aí vem a sequência de pragas, né? A água vira sangue, vem a praga das rãs, os piolhos, as moscas, a peste no gado, úlceras, chuvas de granizo, gafanhotos, densas trevas. Então, cada praga que acontece, Faraó vai endurecendo o coração. Faraó até promete libertar, mas depois ele volta atrás. Ele promete libertar, mas ele volta atrás por conta do coração endurecido. E até que Deus envia a 10ª praga, que foi a mais severa de todas, que é a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o filho da escrava. E aqui começa a origem da Páscoa, aqui nasce a Páscoa. Então Deus instruiu Moisés e Arão o seguinte: no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro sem defeito, macho de um ano, e guardarão até o 14º dia. E aqui ele vai contando como que vai acontecer tudo isso. E na tarde do 14º dia, o cordeiro é sacrificado, o sangue é recolhido e passado nos umbrais e na verga das portas. Vamos ler em Êxodo capítulo 12, o versículo 3 ao 7. Êxodo 12, do 3 ao 7. Aqui começa a se desenvolver essa dinâmica a partir da 10ª praga, e é onde vai vir exatamente o termo que nós vamos ouvir sobre Páscoa. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, cada casa tinha que ter um. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será o que, igreja? Será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, o animal, o cordeiro ou cabrito, tinha que ser de quanto tempo? Ele não podia ter defeito. Então, vamos seguindo. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Isso. Vamos mais um aí.
Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Se comeu na casa de vocês, obviamente vocês vão passar o sangue nos umbrais das portas da casa de vocês. E aqui, irmãos, vai seguindo essas orientações, diz o quê? Que o povo deve comer o cordeiro assado no fogo, com os pães asmos, os pães sem fermento e ervas amargas, e devem comer com pressa. E a Bíblia diz, cintos apertados, sandálias nos pés, cajados na mão, e uma refeição de quem está prestes a sair. Essa refeição vai ser rápida, vocês têm que comer, mas vocês já têm que estar preparado para sair, vocês têm que estar preparado para partir. Come depressa. A ordem de Deus é clara. Quando eu ver o sangue, passarei sobre vós. Então a casa, lembra que a 10ª praga era a morte dos primogênitos, desde o filho de Faraó até o filho da escrava. Mas a questão de daquela família ficar blindada para não ocasionar a morte do primogênito, era primeiro separar o cordeiro de quantos anos? De 1 ano, sem defeito. E o sangue, eles tinham que fazer o quê? Passar nos umbrais das portas. Então, quando o anjo passasse, no horário determinado, a casa que tivesse com o sangue, o anjo não mataria o primogênito. O primogênito não seria morto. Mas ao ver o sangue nos umbrais das portas, aquele anjo passaria por cima, e aquela casa, o primogênito, não sofreria dano, não sofreria mal nenhum. Então a ordem de Deus é clara: quando eu ver o sangue, passarei sobre vós, passarei por cima. Essa palavra passar sobre é Páscoa. Então, isso está falando do quê? De livramento. À meia-noite o anjo do Senhor passa pelo Egito, e toda casa onde não tem o sangue na porta, o primogênito é morto. E um grande clamor acontece, irmãos. E quando isso acontece de fato, a casa que tinha o sangue, o primogênito não morre. Mas as casas que não tinham o sangue, todos os primogênitos morreram. Por isso que essa praga foi devastadora, ocasionou a morte. Então é algo muito palpável ali para as famílias. E aí, irmãos, com isso, acontece um grande clamor. E eu vou ler com vocês, Êxodo 12, onde nós estamos, o versículo 12 e 13. Quem está compreendendo, diga amém. Olha só, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal, diga aí, o sangue será um sinal. Sinal para quê? Para identificar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Irmãos, Faraó finalmente chama Moisés e Arão e faz o seguinte: olha só, foram 10 pragas. Eu já quero falar o seguinte para vocês: levanta daqui, sai do meio do meu povo, sai agora, todo mundo, eu não quero ver mais vocês aqui não. E qual foi a palavra? Come apressadamente, como alguém que vai ter que sair, como alguém que vai estar literalmente em fuga. E aí, irmãos, Faraó disse o quê? Levante-se, saiam do meio do meu povo, vão e sirvam ao Senhor. E os hebreus saem às pressas e começa a jornada rumo à liberdade. Então a Páscoa, ela fica estabelecida como um memorial eterno. E o Senhor diz o quê? Todo ano o povo celebrará a noite em que Deus passou por cima das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Ok. Qual que é o significado para nós, irmãos? Esse Cordeiro, aquele sangue, aquela libertação, tudo estava apontando para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo esse fato verídico que aconteceu estava apontando para algo maior.
O apóstolo Paulo, ele vai dizer séculos depois: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o sangue que livrou Israel da morte física é a figura do sangue que nos livra da morte eterna. Da mesma forma que o sangue livrou os primogênitos da morte física ali, o sangue de Jesus é o sangue que nos livra da morte eterna. Quem tem Jesus tem vida eterna. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E essa é a Páscoa que nós celebramos. Agora a gente vai apertar um pouco mais. Irmãos, a Páscoa ela também fala de uma morte voluntária. A Bíblia diz a respeito da obediência de Cristo até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Diz assim: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, Jesus foi obediente até a morte de cruz. Eu já disse essa frase há um bom tempo atrás, que é o seguinte: a nossa obediência e amor ao Senhor vai revelar o quanto de fato nós estamos mortos para o mundo. Se eu e você estamos mortos para o mundo, já estou crucificado, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, a nossa obediência, o nosso amor ao Senhor vai de fato revelar o quanto que eu e você estamos mortos para o mundo. A morte de Cristo, irmãos, você acha que foi um acidente? A morte de Cristo não foi um acidente, irmãos. A morte de Cristo foi uma entrega voluntária, uma entrega voluntária. Foi por acaso lá que escolheram Jesus para morrer na cruz? Foi um acidente? Não, foi por acaso. Não, irmãos, a morte de Cristo, já havia um plano eterno para que Cristo, nosso Salvador, morresse a morte de cruz, e nós acabamos de ler que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, foi uma entrega voluntária. João capítulo 10, o versículo 17 e 18. João 10, 17 e 18 diz assim, por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ou seja, é uma entrega voluntária. O meu Pai me ama porque eu dou a vida para retomá-la. Vamos ler mais 18. Ninguém vai tirar a vida de mim. Eu dou de forma voluntária. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Então está dizendo o quê? Jesus disse o quê? Eu dou a minha vida. Em outra parte aqui diz o quê? Eu a dou por minha espontânea vontade. Então a morte de Cristo não foi um acidente, não foi um acaso, foi algo determinado pelo Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no meio no seu lugar, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa no Velho Testamento era o livramento dos primogênitos ali, o sinal do sangue. A Páscoa hoje para mim e para você, irmãos, é que Cristo morreu, ressuscitou, e em Cristo nós temos vida eterna, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, irmãos, ele foi vitorioso. Mas pastor, Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo foi vitorioso, e a vitória de Cristo começou com uma escolha. Sabe qual foi a escolha principal? Entregar a vida. O que nós lemos? Eu a dou de forma espontânea. Aqui já estava sendo declarado que a vitória de Cristo, ninguém tira a vida de mim, eu a dou de forma voluntária. Então a morte de cruz, ela é um processo. A crucificação, irmãos, não é instantânea. A crucificação tem todo um passo a passo. A crucificação, ela é lenta, ela é progressiva. A crucificação, ela é dolorosa. Hora após hora, o condenado ia perdendo forças até que não aguentasse mais e a morte chegasse. Tanto é que Jesus, ele fala o quê? Quando ele não aguenta mais, ele fala o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele vai.
chegou num ponto, irmãos, de tanta dor, que não estava aguentando mais, que acontecia o que? A morte chegava. Irmãos, agora vamos lá. A morte do meu eu também é um processo. Não acontece de uma vez, é uma entrega diária. Pastor, eu entreguei a vida ao Senhor Jesus. Ok, só que agora é uma entrega diária. A morte do eu, a morte do meu ego, a morte das minhas vontades, aquilo que a minha carne está pulando, a minha carne está ali. A morte do meu eu é uma entrega diária. Vamos ler em Lucas 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome quando a cruz? Tome diariamente. Hoje, amanhã, semana que vem, depois, semana que vem, mês que vem. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa mesma versão, na Bíblia, a mensagem diz assim: todo o dia, pegue a sua cruz e siga-me. E o que significa tomar a cruz, igreja? Tomar a cruz é assumir uma posição. E qual é a posição que eu e você assumimos quando você toma a cruz? Eu morri para o mundo e o mundo também morreu para mim. Eu pertenço ao meu Salvador, eu pertenço ao meu Senhor, e dia após dia eu faço a minha entrega diária, a minha devoção diária, a minha santificação diária. Eu estou dia após dia seguindo a Jesus, tomando a minha cruz, negando a mim mesmo diariamente. Então é algo que acontece todos os dias. A morte, ela vem para destruir a velha natureza, a morte do seu eu, a morte do meu eu, a morte das obras da carne, irmãos. Ela vem para destruir a velha natureza. Para quê? Assim que a velha natureza é aniquilada, ela é destruída, assim se produz a natureza de Cristo em nós. Então, para sermos uma nova vida de fato, nós temos que morrer para o mundo. E depois que você morre para o mundo, diariamente tome a tua cruz e me siga. Servir ao Senhor não é só um culto de domingo, não é só uma conferência, é dia após dia, relacionamento, renúncia, entrega, santificação, dia após dia, todo o dia. Tome a tua cruz e me siga. Então a morte, ela vem para destruir a velha natureza, para produzir a natureza de Cristo em nós. Então, para que a vida de Cristo, ela cresça, ela apareça em nós, o nosso velho eu tem que morrer. Não tem como ter vida de Cristo numa natureza velha, pecaminosa. A vida de Cristo, ela vem, ela se manifesta quando há uma troca de natureza, quando a velha natureza é destruída e você recebe a vida de Deus em você através da sua decisão consciente pelo Senhor. Então morrer com Cristo, irmãos, é a nossa entrega, é a nossa morte voluntária. Irmãos, que eu vou falar muito forte, não é porque a minha família é cristã, irmão, se eu não tomasse a minha atitude de servir ao Senhor, se eu não tomasse a minha atitude de, completando a minha jornada de eu me batizar, irmãos, não é porque o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus tios são evangélicos, são cristãos, que automaticamente eu teria vida eterna. Não, irmãos, a salvação depende da minha decisão. Não é porque a sua família se você não tomar sua decisão por Cristo, não tem como ter vida eterna por conta de um laço parental, de um laço de parentesco. Os parentes vão te inspirar, mas a decisão é pessoal. Ah, pastor, minha família é da igreja. Ok, mas você está usando isso como desculpa para você ficar do mesmo jeito, alimentando a velha natureza, ou você tomou a sua decisão? Não só de falar que a sua família é, mas de você também ser essa nova natureza, essa nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, não é porque a sua família se você não tomar a sua decisão, a sua atitude, irmãos, a salvação é
individual. Amém? Então, assim como Cristo deu a sua vida voluntariamente, somos nós que precisamos decidir morrer para a nossa vida de pecado. Romanos 6,8 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, mas para viver com Cristo, primeiro tem que morrer. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. A morte é uma entrega, irmãos. É apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A pastora Jane leu esse texto, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sepultamento, irmãos, a palavra sepultar é quando aquela pessoa que morreu, ela não é mais vista, porque ela foi sepultada. A morte natural, após o velório, vem o sepultamento. E a palavra sepultar significa o quê? Apartar da visão, não ser mais visto. Quando acontece, irmãos, você está em um velório, e após o velório, acontece o sepultamento. Cava-se um buraco, e aí coloca o caixão do seu ente querido, ou de um amigo, naquele buraco. E aquele momento final, como se fosse assim, é a última vez que você vai ver. Às vezes, se o caixão tem aquela janelinha que você tira, você vê o rosto pela última vez, depois você tampa, colocou lá, irmãos. Aí tem aquele último momento, um minuto para você, aplaudir pela vida da pessoa, ou aquele momento de reflexão da família, dos amigos. Só que depois, irmãos, inevitavelmente algo vai acontecer. Aquele caixão não vai ficar ali com um buraco aberto amanhã, nem depois, nem depois. Depois que passa um determinado momento do sepultamento, aí está o pessoal que trabalha no cemitério, eles estão prontos para fazer o quê? Que é o trabalho deles? Jogar a terra. E é aquele momento onde as emoções vão lá no alto e você fala bem assim, é a última vez que eu estou vendo. E aí, naturalmente, a terra é jogada por cima. Ou seja, no sepultamento, quando a terra é jogada, está dizendo o quê? Sepultamento é que agora você não vai ver mais aquilo ali. Você não vai ver mais aquele corpo, você não vai ver mais nem o caixão do seu ente querido, ou do seu amigo, do seu ente querido, enfim. Então, a palavra sepultar significa apartar da visão, não ser mais visto. Quando acontecer de você ir no cemitério para poder ir lá de uma forma saudosa, e você está ali no túmulo do seu pai, da sua mãe, do seu ente querido, irmãos, você vai ver lá a pedra, como memorial daquilo ali, mas você não vai conseguir mais ver a pessoa, você não vai conseguir mais ver o caixão, e aí de certo que ele até virou uma grama, porque ali foi cuidado. Eu estou dizendo isso, irmãos, por quê? Por isso que eu e você somos justificados, não porque eu e você somos bons, mas porque Deus, Ele vê Cristo, Deus, Ele vê o Filho dEle em nós. Quando eu e você somos sepultados com Cristo, é literalmente a sua velha criatura, o seu velho eu, o seu egoísmo, a sua carne, todas as inclinações para o pecado, para o mal, quando está sendo sepultado, está apartando da visão. Aquele velho Tiago eu não vejo mais. Ele foi sepultado, e agora aquele Tiago velho, com a velha criatura, morreu e ressuscitou uma nova vida. Quando eu olho o Tiago, quando eu olho esse homem, quando eu olho essa mulher, eu não vejo mais o Tiago velha natureza, eu olho para o Tiago e eu vejo o meu filho no Tiago, eu vejo Cristo no Tiago, irmãos. É isso que Deus, Ele olha para você e vê, a sua velha natureza, a tua velha criatura foi sepultada. O Senhor Jesus, Deus o Pai poderoso, não está mais vendo você, aquela pessoa de antes, aquela pessoa da mentira, aquela pessoa viciada, aquela pessoa que mentia, aquela pessoa que traía, aquela pessoa que fazia tudo de ruim. A partir do momento que você toma uma decisão, e você toma diariamente a sua cruz, irmãos, Deus, Ele olha, e Ele fala bem assim, eu não vejo mais aquela velha criatura, agora quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, quando eu olho para o meu filho, eu estou vendo Cristo na vida dela, eu estou vendo Cristo na vida dele, porque é uma nova natureza, algo novo está acontecendo, é a vida de Cristo em nós. Então, irmãos, por isso que nós somos justificados. Cristo
está dentro de nós. E agora eu e você também somos filhos de Deus. Então, a morte, ela é o caminho para a vida. A morte é o caminho para a vida. Para você ser uma nova vida em Cristo, você teve que fazer o quê? Tomar uma decisão de seguir ao Senhor. Então a morte, ela é o caminho para a vida. O que morre em nós, pastor? Vamos lá. Morre o eu. Morre as vontades que não estão alinhadas com o Pai. Por isso que o texto diz, e nós lemos o quê? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha isso aqui que eu vou falar, é forte demais, irmãos. Não adianta o homem tentar melhorar a sua velha natureza. Deus quer nos dar uma nova natureza. Vou repetir, não adianta o homem tentar melhorar a velha natureza, irmãos, não adianta, não se trata de melhorar uma velha natureza. Deus quer nos dar uma nova natureza, onde a vida do Filho, a vida de Cristo está habitando dentro de nós. Então não é dar uma, pastor, eu ainda estou assim, eu ainda estou assado, aí a pergunta de Deus Pai é, até quando vai ficar assim, vai ficar assado, vai ficar desse jeito? Eu não quero fazer um remendo em você, nessa sua velha natureza, eu quero que essa velha natureza morra para o mundo, eu quero que todas as vontades que não me agradam morra, para que nasça uma nova natureza, uma nova criatura, e quando essa nova natureza nasce, não tem mais nada de velho, foi sepultado, eu não vejo mais o velho homem. Quando eu olho para você, nova natureza, nova criatura, eu vejo a vida do meu filho em você. Irmãos, isso é uma entrega voluntária. Eu e você temos que chegar a esse ponto de tomarmos uma decisão para o Senhor. Então Jesus é a vida. O Evangelho de João ele foi escrito para mostrar que Jesus é a vida. Eu quero aqui ler essa dinâmica rapidamente com vocês. Lá de João, lá em João, irmãos, capítulo 1, a Bíblia diz que a vida estava nele. Eu quero abrir com vocês em João, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Então o texto aqui está dizendo o quê? Que a vida estava nele. Lá em João 3, Nicodemos era um mestre religioso, mas estava vazio. Nicodemos, por mais que era um mestre religioso, irmãos, Nicodemos precisava de nascer de novo. Então nascer de novo é a velha natureza morrer, para que a nova natureza viesse para fora. Ou seja, Nicodemos era um mestre, era um religioso, mas ele precisava de nascer de novo, precisava de uma nova vida, precisava de uma nova natureza. A mulher samaritana em João 4, irmãos, ela vivia um caos emocional, ela era rejeitada, e Jesus se apresenta àquela mulher, sabe como? A água que dá a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Essa água que eu lhe der, ela salta para a vida eterna. Jesus se apresenta a essa mulher, que vivia um dilema, um caos emocional, rejeitada. Jesus se apresenta a ela o quê? Como a água que dá a vida eterna. Lá em João 5, o paralítico que estava há 38 anos sem esperança, Jesus chega para ele, para aquele paralítico que tentou de tudo, de todas as formas, mas não conseguia, nunca tinha a oportunidade de ser curado, e Jesus aparece para ele, e Jesus, ele diz, sabe o quê? Levanta e anda, tome a tua cama e anda. Meu Deus, olha só, a vida se encontrando com um paralítico, e aquele paralítico sendo curado. Em João 6, Jesus multiplica os pães e os peixes para a multidão, mas o mesmo Jesus, ele também menciona que ele é o quê? Ele é o pão da vida, o pão da vida. Em João 9, Jesus cura um cego de nascença, que nunca viu a luz, mas o mesmo Jesus que curou aquele cego
cego de nascença, ele declarou em outro momento: eu sou a luz do mundo. Lázaro, lá em João 11, Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus aparece e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, irmãos, cada uma dessas pessoas estavam em um estado de caos, não tinham mais como resolver por elas mesmas os seus próprios problemas. Nicodemos tinha conhecimento, mas não tinha uma vida transformada. A mulher samaritana tinha relacionamentos, mas não tinha paz, tinha coisa errada. O paralítico tinha um tanque, mas não tinha ninguém para levá-lo para ser curado. O cego nasceu daquele jeito, sem esperança, sem uma cura natural, até que Jesus apareceu para ele. Lázaro já cheirava mal, não havia mais solução humana, e Jesus entra na história e ressuscita Lázaro. Ou seja, em cada um desses casos, Jesus não melhorou a situação dessas pessoas, ele transformou a vida dessas pessoas. Ele transformou a vida dessas pessoas. Jesus, irmãos, ele não quer fazer um remendo na natureza velha. Jesus, ele veio para habitar em uma nova natureza, irmãos. Porque a glória do Pai não está em produzir algo melhor. A glória do Pai está em produzir algo novo, produzir a vida de Cristo em nós. Apocalipse 21, 5 diz assim: eis que faço nova todas as coisas. João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmão, Jesus é a ressurreição, e Jesus também é a vida. Quem tem Jesus tem a própria fonte de vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E qual que é o fruto dessa ressurreição em nós, irmãos? O resultado dessa nova vida em nós vai gerar santificação. Diga aí, santificação. Santificação, irmãos, é separação, é purificação, é ser tornado santo. 1 de Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, santificação é ser moldado à imagem de Cristo. E como que isso acontece? Santificação é um processo progressivo, dia após dia. Lembra, quem quiser me seguir, tome a tua cruz diariamente. Todo dia tome a tua cruz. A santificação também é um processo progressivo, cresce a cada dia. É um processo contínuo, irmãos, não acaba nessa vida. E esse processo é operado por Deus e pela nossa posição de filhos que têm uma nova natureza e uma nova vida. Lá em João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus, ele está buscando o que na minha e na sua vida, irmãos? O que Deus está buscando em cada um de nós que estamos aqui essa noite? Deus está buscando uma coisa. Deus está buscando, quando Ele olha para mim e para você, Ele está buscando ver Cristo nas nossas vidas. Quando Deus olha para mim e para você, Ele está buscando encontrar na nossa nova natureza, obviamente transformada, Ele quer encontrar Cristo em nós. Então, santificação, irmãos, ela vem de dentro para fora, pelo Espírito que habita em nós. Então, a ressurreição, ela também comprova a nossa nova identidade. Então, se eu morri para o mundo e agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ou seja, agora eu vivo para adorar, para agradar ao Senhor, então minha vida, ela vai caminhar no nível de santidade. Outra coisa, a ressurreição, ela vai comprovar na minha vida uma nova identidade. A ressurreição, irmãos, ela é um atestado que Cristo julgou a velha natureza. Você é uma nova natureza, você não é mais uma velha natureza através da sua decisão pelo Senhor Jesus. Então, Cristo julgou a velha natureza, o homem foi trazido para uma nova vida
a morte foi vencida e o pecado foi cancelado. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, olha o sangue aí, Ele faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, irmãos, em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o que Deus começou na minha e na sua vida, o Senhor vai completar. A cada dia Deus está fazendo algo, a cada dia algo está sendo moldado, a cada dia o Senhor está trabalhando em nós. Nós estamos dizendo assim: Senhor, pode trabalhar, pode fazer da forma que o Senhor quiser. Então eu e você, irmão, somos corpo de Cristo. Você está aqui essa noite, irmão, você faz parte do corpo de Cristo, e por você fazer parte dessa nova identidade, caminhar em santidade, Lucas 10:19, vou pedir para abrir aí, para a gente já caminhar para o fim. Lucas 10:19 diz assim, ó: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. O Senhor entrega a autoridade para quem caminha nessa nova natureza. O Senhor entrega a autoridade para quem caminha nesse lugar de santificação. O Senhor entrega a autoridade para quem tem essa nova vida, para você fazer o quê? Para você usar essa autoridade no nome de Jesus. Então a ressurreição, irmãos, fala de um novo homem. A ressurreição fala de uma nova mulher, fala de uma nova pessoa. O que fica na morte é a carne, é o eu, é o ego. Em toda a história da humanidade, apenas uma pessoa foi capaz de adentrar a morte, passar pela sepultura e retomar com a vida. E este homem é Jesus, é Jesus, é Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. Eu já convido você a ficar de pé. Olha só, irmãos. Sou aquele que vive. Olha só essa declaração agora. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então essa pessoa é Jesus Cristo, e esse Jesus, ele vive em você. Irmãos, a Páscoa, ela é um convite para você morrer para a velha vida e receber a vida de Cristo. João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. E hoje você pode receber esse presente, irmãos. Todo mundo que está aqui, que presente, Cristo na tua vida, que presente, vida eterna com o Senhor. Hoje, cada um que está aqui pode receber. E para quem já conhece, talvez você já é crente, mas você tem vivido na força do seu próprio esforço. Talvez você que está aqui, você tem tentado melhorar a velha natureza, em vez de deixar a velha natureza morrer. Talvez, às vezes tem crente querendo melhorar a velha natureza, e Deus está dizendo assim: não é você melhorar a velha natureza, não é você melhorar esse seu achismo, esse seu ego, não, é você deixar isso morrer, porque só morrendo a vida de Cristo pode florescer em nós. A semente, para dar o fruto, ela tem que fazer o quê? Morrer. Se a semente não morrer, irmãos, ela não vai dar fruto. Se a semente, eu lembro da Jane agora, se a semente ficar na sua mão, irmãos, ela não vai nascer não vai dar fruto na sua mão não. Você tem que fazer o quê? Você tem que enterrar. A semente tem que morrer para dar fruto. A minha e a sua vida, para a gente frutificar, para a gente andar nesse lugar de santidade, de adoração, nós temos que morrer para o mundo. Então, não é a gente tentar melhorar a nossa velha natureza, é deixar a velha natureza morrer. Último texto de hoje, Apocalipse 2, versículo 5. Olha que texto forte, irmãos, mas é um texto de posicionamento. Apocalipse 2, 5. Portanto, lembra-se de onde caiu. Quando lembra, tem que fazer o quê? Arrependa-se
e faça as obras que praticava no princípio. Pastor, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, mas eu me desviei, eu me deixei levar por aquela conversa de Satanás, eu me deixei levar por aquele pecado, e estou alimentando aquele pecado, estou fazendo escondido, ninguém está sabendo, estou lá fazendo, estou fazendo isso. O que está dizendo aqui? Lembre de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Irmão, se você era aquela pessoa que estava servindo ao Senhor, que orava todo dia, que jejuava, que buscava, que não perdia o culto, volte para esse lugar. Se você era uma pessoa que estava determinada a participar, a viver coisas maiores, orar mais, volte para este lugar. Se você era aquela pessoa que estava cultivando essa nova natureza, essa vida de Cristo em você, permaneça nesse lugar, permaneça nesse lugar. Hoje, irmãos, você pode aqui essa noite renovar sua aliança com Cristo e para a gente orar. O objetivo dessa palavra, irmãos, a verdadeira Páscoa, assim como o sangue foi passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou, e aqueles primogênitos não foram mortos e prejudicados, porque o sangue estava na porta. Quando eu e você recebemos o Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas, e você tem agora uma garantia da vida eterna, e permaneça neste lugar, fé perseverante para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. E eu quero orar por você essa noite. Hoje você pode renovar sua aliança com Cristo. Hoje, irmãos, Deus não quer que ninguém saia daqui pela metade. Deus não quer que ninguém saia daqui com coisa mal resolvida. Deus quer que todos nós saiamos daqui com uma convicção: eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu sou do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos diariamente tomando a nossa cruz, nós morremos para o mundo e temos uma nova vida. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, e essa vai ser a nossa oração, que o Senhor venha nos ensinar a morrer para o nosso eu, morrer para o nosso orgulho, morrer para as nossas vontades, para que assim nós possamos viver a vida que realmente importa, viver a vida de Cristo em nós. Assim como Nicodemos, nós precisamos de nascer de novo. Assim como a samaritana, nós precisamos de água viva. Assim como o paralítico, nós precisamos de uma palavra. Assim como o cego, nós precisamos enxergar. Assim como Lázaro, precisamos sair do túmulo. E o Senhor Jesus é a ressurreição. O Senhor Jesus é a vida. E o Senhor diz o quê? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, viverá, viverá.